atividades privativas da advocacia aqui em Ética Profissional. Pois bem, quando falamos em atividades privativas da advocacia, nós devemos lembrar que para que você exercite, pratique atos privativos da advocacia, necessariamente você precisa estar na condição de advogado. E aí você pode me questionar, mas quem é o advogado, Priscila? Quem é a figura do advogado? Pois bem, advogado é aquele que possui inscrição na OAB, na condição de advogado. Então, o advogado é aquele que está inscrito na OAB nesta condição, observados os requisitos para a inscrição que estão lá no estatuto. Agora, veja, o que você pode me questionar aqui é, quais são, então, esses atos privativos que só poderão ser praticados por aqueles que são tidos, não é, como advogados na acepção do termo? E eu trouxe aqui para vocês para a gente poder juntos detalharmos. Vejam aqui comigo na tela, vamos lá. Pois bem, são atos privativos, não é? Do advogado, podendo somente ser praticado por aquele que é advogado inscrito na OAB como tal. A postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Então, a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais é privativo de quem é? Advogado. A atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica também é privativa do advogado. Gerência jurídica também é. E o ato de visar atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica. Então, vejam aqui, sobre este ponto aqui que eu quero falar para vocês, não é? Veja, pessoal, quando o advogado, não é, for ali fazer um ato, e contrato constitutivo de pessoa jurídica, para constituir uma pessoa jurídica perante o órgão competente, isso somente pode ser feito por um advogado. Então, o advogado ele deve o quê? Visar. Então, ser visado por advogado atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica, quando forem apresentados para registros no órgão competente. É o que está lá no artigo 2º do Regulamento Geral. Temos uma exceção, que não precisa ser visado por advogado, ato e contrato constitutivo de pessoa jurídica quando apresentados no órgão competente. Quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte. Essas duas figuras aqui, microempresas e empresas de pequeno porte, elas não precisam, não precisam ter os seus atos e contratos constitutivos aqui visados por advogado. É o que está lá no artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006. Perfeito? Então, quando a gente fala em atividades privativas da advocacia, a gente sempre deve lembrar que, primeiro, o advogado ele é indispensável à administração da justiça e que, por este motivo, alguns atos são privativos, como postular a órgão do Poder Judiciário e juizados especiais, consultoria, assessoria, direção jurídica, gerência jurídica e visar atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica. Eu quero dar alguns exemplos de pegadinha aqui para vocês, tá? Alguns exemplos de pegadinha aqui para vocês de que se exige obrigatoriamente que seja praticado por um advogado. Eles gostam de, por vezes, darem alguns exemplos em ações. Eles podem lá perguntar para vocês, habeas data é uma ação em que exige o advogado? Mandado de segurança, ação popular, são ações que exigem o advogado? Ou a pessoa pode ir lá sozinha na justiça, propor um mandado de segurança, propor um habeas data? Cuidado, são pegadinhas assim que surgem na prova da OAB. E por isso, como exemplo aqui de atos privativos, Então, são privativas de advogado as postulações em habeas data. Habeas data são alguns exemplos que eles gostam de trazer como pegadinha. Mandado de segurança, E ação popular. São alguns dos exemplos que a gente pode aqui trazer como obrigatoriamente devendo ser postulado por advogado. Agora, gente, existem algumas exceções a essa capacidade postulatória do advogado. Então, eu vou colocar aqui para vocês, algumas exceções
exceções à capacidade postulatória do advogado. Priscila, quais são essas exceções à capacidade postulatória do advogado? Vem aqui comigo que eu coloquei na sequência para vocês. Dispenso a necessidade de postulação em juízo ser realizada por advogado quando estivermos falando de habeas corpus. Habeas corpus não precisa, não. Qualquer pessoa poderá impetrar habeas corpus. E detalhe, em qualquer instância ou tribunal. Então aqui, ó, em qualquer, coloque isso aí, anota. Instância ou tribunal, não preciso de advogado. Portanto, gente, a gente pode falar que o habeas corpus prescinde de advogado. Cuidado com essa palavra. Prescindir. O habeas corpus prescinde, dispensa, não é? Depois, juizado especial cível até 20 salários mínimos. Juizado especial cível. O juizado especial cível, gente, nós temos que até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Ah, precisa até 20. E se for acima de 20, Priscila? Acima de 20 salários mínimos, não é? A presença do advogado, ela é obrigatória. Obrigatória. Então, acima de 20 até 40 salários mínimos, não é? A presença do advogado, ela é obrigatória. Perfeito? Sim? Maravilha. Agora, pessoal, vamos lá. Juizado Especial Federal Cível. Juizado Especial Federal Cível, não é? A lei dispensa a necessidade de advogado na Justiça Especial Federal. Então, na Justiça Especial Federal Cível, não preciso de advogado. O advogado fica aqui dispensado. Ação de alimentos, para você intentar uma ação de alimentos, né? A lei permite que o credor pessoalmente possa se dirigir ao juízo competente para pedir alimentos, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, tá lá no artigo 2º, caput, da lei 5478 de 68. Defesa em processo administrativo disciplinar, não é? Empade, processo administrativo disciplinar, conforme súmula vinculante número 5 do STF, não precisa de advogado, né? Dispensa-se advogado. Jus postulante na seara trabalhista. Falou de jus postulante, tá falando da minha área, né? Tá falando da minha área. Pois bem, o jus postulante é um detalhe aqui bem importante, né? Que a gente tem que mencionar. A Justiça do Trabalho possibilita, né? Que tanto empregado como empregador acessem a Justiça do Trabalho sem a necessidade de estarem ali representados por advogado. Pois bem, só que existem algumas situações que o advogado se torna, não é, obrigatório na Justiça do Trabalho. Então, como regra, nós temos que o jus postulante é aplicado tanto a empregado como empregador, então, como regra, não preciso de advogado. Contudo, entretanto, não é? A gente tem a necessidade de advogado quando estivermos falando em recursos de competência do TST, ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. Então, os recursos de competência do TST, como, por exemplo, o recurso de revista, o embargos ao TST, eles exigem o quê? Advogado. Também se exige advogado, ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. Por fim, eu coloquei aqui para vocês os atos privativos dos advogados e praticados por aqueles que não possuem tal qualificação são tidos como nulos. São tidos como nulos. Implicam responsabilização na esfera civil, penal e administrativa, né? Responsabilização na esfera civil, penal e administrativa. Perfeito, gente? Então, tomem nota disso, não é? Que nós temos aí, né, como sendo considerados nulos todos os atos praticados por advogados não inscritos na OAB, sem prejuízo, tá, das sanções cíveis, penais e administrativas, assim como os atos praticados por advogado impedido, tá, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.
esses atos também serão considerados nulos. Perfeito? Com isso, nós vimos aqui em resumo, não é? Em resumo, a atividade da advocacia. Vimos que, como regra, alguns atos são privativos de advogado, então, portanto, só podem ser praticados por aquele que é advogado, que tem inscrição na OAB. Em contrapartida, temos algumas situações, alguns atos que podem ser praticados por qualquer pessoa, não necessitando estar ali representado pelo advogado em juízo para praticar este ato. Como, por exemplo, habeas corpus, o juizado especial civil pode ser acessado sem advogado, até 20 salários mínimos, não é? Ação de alimentos, juizado especial federal civil, jus postulante e defesa em PAD, processo administrativo disciplinar. Praticou esse ato sem ser, não é? Um ato privativo praticado sem ser advogado, implica em nulidade. Praticou um ato que não é privativo de advogado, este ato tem total validade se estiver dentro dessas hipóteses aqui que dispensam, não é, a necessidade de estar representado por advogado. São exceções à capacidade postulatória do advogado. Com isso, atividades privativas da advocacia aqui em ética profissional.